Muito bem, galera, mais um outro bloco de duas questões da prova de história da FUVEST, segunda fase, vestibular 2008. Vamos lá então? Na questão número 7, a gente tem o seguinte: mais uma questão de história do Brasil, falando sobre república, mais especificamente o contexto de formação do regime republicano. Então tá lá. A vitória do regime republicano no Brasil, em 1889, e a consequente derrubada da monarquia podem ser explicadas, levando-se em conta diversos fatores. Entre esses fatores, explique: a importância do Partido Republicano. Não está falando só do Partido Republicano Paulista, nem só do Mineiro, enfim, está falando do Partido Republicano, ou seja, está falando da importância do partido para quê, galera? Para difundir, para disseminar a ideia de que a república era melhor, que deveria substituir o império. Então, se você achou que aqui tinha um grande desafio, alguma grande informação obscura, que não, nada disso, galera. Olha que resolução simples. Bastava associar, bastava fazer o raciocínio lógico puro e simples. A importância do Partido Republicano pode ser percebida na disseminação desses partidos pelas diversas províncias do país, em especial, é claro, São Paulo, onde o PRP, Partido Republicano Paulista, atuou de forma decisiva na propagação da ideia de que o regime monárquico era um modelo atrasado, corrupto, ineficiente, algo que permitiu uma certa unidade de pensamento anti-imperial, ou seja, o partido em si tem qual importância? Aglutinar. A importância é aglutinação. Beleza? A B diz: destaque o papel dos militares apoiados nas ideias positivistas. Essa era outra que dava para deitar e rolar. Quem foi aluno do Roger, não é para me gabar não, mas ó, sempre falo disso em sala de aula. Diz aí, Marcelão. Sempre falo do papel dos militares na proclamação da República. O Exército teve papel decisivo na implantação do regime republicano. Basta lembrar que a República no Brasil começou com um golpe militar. E os dois primeiros presidentes foram milicos. É a República da Espada, não é? Então a gente tem lá, primeiro, o Marechal Deodoro governando naquele períodozinho de governo provisório, de 89 até 91. Depois o próprio Deodoro da Fonseca assume o governo permanente, né, o governo definitivo, constitucional, não dura muito, ele logo se envolve em diversos conflitos, principalmente aquela crise conhecida como encilhamento, o que leva à renúncia. Quem é que assume? O vice dele, outro milico, outro militar. Quem era? Floriano, o famoso Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Foi ele quem governou a partir de então até 1894, quando entra no poder, aí sim, o primeiro presidente civil da nossa história republicana, que foi o Prudentão, Prudente de Moraes, não é isso? Então vamos lá. O positivismo de Augusto Conte influenciou decisivamente os militares brasileiros, que já eram defensores do modelo republicano desde, pelo menos, a Guerra do Paraguai. Quer dizer, esse é um assunto super manjado que eu, pelo menos, sempre lembro os meus alunos. Na Guerra do Paraguai, a gente tem a formação do Exército do Brasil. Até então, não dá para dizer que tem exército no Brasil. Depois da Guerra do Paraguai, fica muito evidente como os militares do Brasil se aproximam, né, do pensamento republicano, já que o Paraguai era um paizinho pequenininho, sem saída para o mar, que conseguiu, ao longo de sua curta história de vida republicana, zerar praticamente diversas questões sociais que o Brasil jamais conseguiu fazer. Analfabetismo próximo de zero, uma industrialização ainda que incipiente, mas em plena fase de desenvolvimento. Tudo isso mostrou para os nossos militares como o modelo republicano deveria ser implementado, porque seria, evidentemente, melhor do que o modelo monárquico até então instituído, legal? Então, desde pelo menos a Guerra do Paraguai, que de fato aproximou os militares do pensamento republicano, ok?
Muito bom. Agora a gente passa para a questão de número 8, que também fala de república, que também fala de Brasil. É a história de Canudos, né? Aí um outro tema clássico, né? Que professor de história que se preza, até mesmo os que não se prezam tanto assim, todos eles falam do movimento de Canudos, né? Todo mundo lembra da figura do Antônio Conselheiro, aquele cara que ao flagrar a esposa na cama com outro, saiu por aí, pelo sertão do Brasil, construindo igrejas, reformando cemitérios, e acabou fundando o Arraial de Canudos. Canudos não se rendeu, diz Euclides da Cunha em Os Sertões. Está aí uma obra clássica da literatura nacional, não é? Os Sertões, de Euclides da Cunha. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Esse trecho do Euclides da Cunha é de arrepiar, é fantástico mesmo, esse excerto que a FUVEST colocou. Acertada a escolha da FUVEST. Relacione o movimento de Canudos com A. Os problemas econômicos sociais da região. Puta, galera, essa você podia deitar e rolar. Quem não consegue falar dos problemas socioeconômicos da região onde Canudos se estabeleceu? Só se você não souber onde está Canudos. Puta, aí é foda. Onde é que Canudos se estabeleceu? Canudos se estabeleceu, a gente sabe, no sertão do Nordeste, lá às margens do rio Vaza Barris. Olha a nossa resolução que diz: o movimento de Canudos se insere plenamente naqueles movimentos de contestação que transcendem a mera crítica ao regime instituído. Transcendem porque, olha, galera, a grande acusação que pairou sobre Antônio Conselheiro, sobre os canudenses, é que eles seriam contrários à república, seriam defensores da monarquia. Balela, isso foi o argumento utilizado para poder chavar os caras, para poder destruir. Ah, tá vendo? Eles são um perigo, são retrógrados, são monarquistas. Mentira. Fosse monarquia, fosse anarquia, fosse socialismo, qualquer regime instituído que mantivesse as pessoas na situação de miséria e penúria que viviam, certamente elas teriam motivo suficiente para se revoltar. Então é isso que a gente tem que defender aqui, ó. Canudos é o resultado de um processo longuíssimo de segregação a que a maioria absoluta dos brasileiros foi submetida antes mesmo de serem brasileiros, ainda nos primeiros passos da colonização portuguesa na América. Os camponeses que fizeram parte desse movimento eram os mais pobres, vivendo em situação de penúria, na mais absoluta miséria e exclusão. Canudos se localizava em pleno sertão nordestino, às margens do rio Vaza Barris. Os camponeses encontraram ali em Canudos o apoio para sobreviver de que precisavam. Percebe-se isso, por exemplo, na horizontalidade social que se constituiu. Ou seja, não havia desigualdade social em Canudos, a segunda maior cidade da Bahia, 30.000 habitantes, só perdia para a capital Salvador. Portanto, isso é uma resistência, resistindo, portanto, ao paternalismo típico da sociedade brasileira, em que os grandes proprietários rurais arbitravam sobre a vida de seus subordinados. Muito tranquila essa questão sobre Canudos, nenhum grande obstáculo, nenhuma grande informação, oh meu Deus, de onde vou tirar, nunca ouvi falar disso, nada, tudo tranquilo de resolver. A B pede para que você associe Canudos à crença religiosa e à luta política da população. Aí a gente pode dizer o seguinte: a religiosidade foi mesmo um traço muito marcante nesse movimento. Basta pensar na figura lendária do líder Antônio Conselheiro, um típico pregador, bastante eficiente na arte da retórica, que com seus discursos proféticos, misteriosos e bastante críticos à realidade socioeconômica, portanto, tem a ver com a luta política da população, atraiu um número surpreendente de seguidores, causando medo, ojeriza nos grandes proprietários. Vai que a moda pega, não é? Vai que os camponeses pobres do Brasil resolvam formar arraiais, comunidades autossuficientes, autogeridas, autogestionadas. Certamente isso não interessa nem aos grandes latifundiários, nem ao governo, nem à igreja, não é? Muito bem. Daí, então, a caracterização desse movimento como sendo, olha que palavra-chave legal, messiânico, assim como contestado lá no sul também é de caráter messiânico. Esse misticismo presente em Canudos foi muito marcante
no movimento. E influencia diretamente, galera, o MST. Quem conhece o MST, que hoje é o maior movimento social do nosso país, né? Quem conhece bem o MST sabe que o MST tem uma forte mística e reivindicam demais, 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 demais mesmo os valores defendidos em Canudos, né? Então essa ligação é realmente muito forte, o misticismo entre os militantes do MST é gigante e isso tem uma forte influência do legado deixado aí por Canudos, legal? Tem até um livro de um sociólogo chamado Clóvis Moura que fala sobre isso. Putz, esqueci o nome do livro, mas o nome do sociólogo é Clóvis Moura, um excelente sociólogo. Se tiver curiosidade de procurar, é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta resolvendo as duas últimas. Legal? Beijo!